Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal onde esse ano aqui nós estamos estudando o livro do Velho Testamento. Essa semana entramos no livro de 2 Samuel e estudaremos 1 Reis. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que são muitas as lições contidas nesses dois livros. E o tema é: Teu reino será firmado para sempre. Estudaremos os seguintes tópicos: devemos fazer a obra de Deus à sua maneira, devemos estar sempre alertas contra o pecado, os templos trazem bênçãos, o seu coração não era perfeito para com o Senhor, proteger a família contra a pornografia. No final aqui vai ter um link para você poder assistir o vídeo de Davi, da história do rei Davi, que nós vamos aprender aqui. No final vai ter um vídeo específico sobre o rei Davi. Eu convido você a clicar nesse vídeo e assistir a história dele. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Estamos aqui rumo aos 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda aí. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. E deixe o seu comentário. Bom, primeiro tópico é: devemos fazer a obra de Deus à sua maneira. Segundo Samuel, no versículo de 1 a 2 do capítulo 5, a gente aprende sobre Davi une Israel. Em todas as tribos de Israel foram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Então aqui nós vemos a designação que o Senhor deu para Davi, apacentar aí o povo de Israel e ser chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel foram ao rei, a Hebrom, ao rei Davi, e fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Então, nesse momento, aqui no versículo 3 do capítulo 5, a gente aprende que, nesse momento, Davi foi ungido rei sobre Israel. Ele tinha a idade de 30 anos, quando começou a reinar, e reinou pelo período de 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, Davi reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregamos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Lembrando que Davi já tinha vencido Golias, né, que era o representante dos filisteus, com uma pedrada na testa. E nesse momento aqui ele consulta o Senhor novamente sobre o que fazer ali com os filisteus. Então foi Davi a Baal e derrotou-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Então Davi mais uma vez aí ele vence aí os filisteus e por isso ele chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E novamente Davi consultou o Senhor. Então, Davi tinha alguns desafios ali, e sempre que ele tinha desafios, ele consultava o Senhor. E no 25 diz: e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus, desde Gibeá até chegar a Gezer. Então, a lição que a gente tira aqui, que eu até grifei nessa escritura, é que sempre que você tiver um desafio na sua vida, você tem que usar esse exemplo dessa escritura, consultar o Senhor. E não só consultar o Senhor, mas fazer as coisas com que o Senhor te ordenar. Porque às vezes você consulta o Senhor fala para você fazer tal coisa, você não faz a vontade do Senhor, faz sua própria vontade, então aí você vai ter problema. Então esse exemplo, esse ensinamento que a gente aprende com essa escritura, que é exatamente essa pergunta, né? De que maneira você está buscando a orientação do Senhor em sua vida?
De que maneira? Então, você está buscando fazer as coisas conforme a sua vontade, né? Como está aí na placa, né? Você tem duas escolhas a fazer na sua vida. Você tem a sua vontade e a vontade de Deus. Então, de que maneira que você está buscando essa orientação? Fazer sempre a sua vontade ou a vontade do Senhor? Eu, para ser bem sincero, hoje eu levantei às 6 horas da manhã, muito frio, e a minha vontade era ficar na cama, debaixo do cobertor, dormindo. Essa era a minha vontade. Mas como eu tenho um testemunho, a vontade de Deus era que eu levantasse, participasse de uma reunião com a liderança da igreja às 7 horas da manhã e fosse visitar uma unidade na qual eu sou responsável e discursasse lá hoje, logo pela manhã. Então, ou seja, a minha vontade é uma coisa, mas se nós fizermos a vontade sempre do Senhor, nós seremos muito mais abençoados na nossa vida. Voltando aqui, 2 Samuel 6, de 1 a 2. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então, Davi juntou aí os escolhidos numa quantidade de 30.000 e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos. Então, eles tinham uma responsabilidade ali com relação à arca de Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Então a gente vê que Uzá, ele fez de modo que não era a vontade do Senhor. Ele teve uma atitude contra a vontade do Senhor. É isso que eu entendo nessa escritura aqui e que eu grifei. Então, ou seja, quais são algumas maneiras pelas quais podemos tentar fazer a obra de Deus de uma forma diferente da que ele orientou? E por que isso é perigoso? Então, o Senhor, ele te orienta a você fazer a obra dele dessa maneira, conforme foi instruído pelo Senhor. E aí você fala, não, eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou fazer da minha vontade, eu vou fazer do meu jeito, né? É aquilo que a gente estava comentando aqui no slide anterior, fazer a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade. Então, uma coisa é certa, se você não fizer as coisas conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus, de que maneira que você sabe qual é? Você está escrito nas Escrituras, Deus deixou todos os seus mandamentos, as suas Escrituras para nós, para o nosso entendimento, conhecimento, deixou os manuais da igreja para que você possa ler e estudar de que maneira as coisas precisam ser feitas na igreja de Deus. Então, se você estuda e faz as coisas conforme a obra de Deus, você está no caminho certo. Mas se você começa a fazer as coisas conforme a sua vontade, não é dessa maneira que o Senhor espera. Aí vai estar fazendo como usar. Bom, próximo tópico é devemos estar sempre alertas contra o pecado. Bom, aí uma imagem aí que representa bem o significado, né, do pecado, que nós sabemos aí, o significado dessa imagem, uma maçã. Bom, mas não é sobre isso que nós vamos falar sobre a história de Davi ainda. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, no entardecer, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Então, Davi foi ali para o terraço, começou a observar uma mulher se banhando. Dá para ter uma ideia nessa imagem aí do lado direito. E então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e indo ela a ele, deitou-se ele com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi.
Bom, explicando um pouquinho aqui, né? Davi foi lá, viu uma mulher se banhando, pediu para o mensageiro trazer essa mulher até ele, ele foi lá, se deitou com essa mulher, teve um relacionamento sexual, ela ficou grávida. E depois que ele ficou sabendo que ela ficou grávida, ele pediu para Joabe trazer o marido dessa mulher, que era Urias. Olha só, pediu para trazer Urias, que era o marido dela, para vir conversar com ele. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Ou seja, ele estava na guerra, né? Então ele estava perguntando: você não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Aí Davi estava aconselhando ele para que ele fosse para a casa dele. E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma não farei tal coisa. Então, ou seja, ele tinha outras responsabilidades a fazer, e ele está falando assim: eu não vou entrar na minha casa, eu não vou me deitar, eu não vou para casa, porque eu tenho outras coisas para fazer. Resumindo, é isso. E aconteceu o quê? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, e disse o seguinte, escreveu na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então, Davi pediu para que Joabe colocasse Urias na frente dos exércitos, durante a batalha na guerra, para que, quando isso acontecesse, ele fosse morto, porque ele estaria na frente dos exércitos ali na batalha. Então, Davi, ele planejou a morte de Urias, e foi nesse momento que Davi derramou sangue inocente e perdeu a sua exaltação, por esse motivo. Não por ter tido um relacionamento com a mulher, que é um pecado, né? É um dos 10 mandamentos, né? Você não quebrar a lei da castidade. E ele quebrou, cometeu um pecado, mas ele perdeu a exaltação não por ter cometido o pecado da traição, que também precisa de arrependimento, precisa colocar sua vida em ordem. Mas ele perdeu a exaltação por esse motivo, por derramar sangue inocente. Ele matou Urias, que era o marido da mulher. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então aí a gente tem a confirmação de que Davi foi colocado e foi morto aí na frente dos exércitos durante a batalha. Como o Senhor foi com o rei meu, como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim ou seja com Salomão. Então aqui a gente começa a entrar no livro de 1 Reis, onde nós vamos aprender a história de Salomão. E faça com que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. E também Salomão está sentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus com que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça com que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Então, depois aí do governo, né, do rei Davi, a gente entra em 1 Reis, onde passa a governar aí o Salomão como rei. O próximo tópico: os templos trazem bênçãos. Então, aí nós temos na escritura conhecidas a respeito de templo, né? O templo de Salomão, na imagem aí do lado direito, onde 1 Reis, no capítulo 8, diz o seguinte: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Então, Davi era pai de Salomão. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, aqui nós vemos que o templo de Salomão, aqui, conforme diz na Escritura, é um pedacinho do céu aqui na terra, conforme está escrito aqui em 1 Reis. E aí, continuando sobre o templo, né? O que a gente aprende sobre a importância do templo aqui na terra? Diz assim no 28,
Volte-te, pois, para a oração de teu servo e para sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, olha só o que a gente aprende, que o templo é o local onde Deus vai estar ali para ouvir todas as orações que nós, como seus servos, fizermos a Deus. Então, olha a importância de nós termos templos aqui na terra, que é um pedacinho do céu aqui na terra, para que a gente possa se aproximar mais de Deus e que Deus possa ouvir as nossas orações. Ele continua no 33, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levá-lo à terra que deste a seus pais. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa. Ouve tu, então, nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então, olha só a importância de, novamente, ter aqui uma casa, aqui na terra, que é um local mais sagrado, que é o templo, assim como o templo do rei Salomão, né, o templo de Salomão, conhecido aí nas escrituras, nós temos os templos espalhados pelo mundo inteiro hoje, assim como esse aqui do lado direito, nós temos templos para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Agora, tem muita gente que acredita que não é necessário ir para a igreja, que a igreja somos nós, tem gente que acredita que não é necessário ter templo. Aí eu pergunto, qual é o significado dessa escritura para vocês que não acreditam que é necessário ter uma igreja de concreto, que não é necessário ter capelas para a realização de ordenanças? Talvez não seja necessário, assim como nós aprendemos na pandemia, né? Por um momento nós realizamos as ordenanças em nossas casas, longe das capelas, mas os templos, eles são necessários para que nós possamos realizar as ordenanças de exaltação. Eles são necessários para que nós possamos fazer as nossas orações para que cheguem mais próximos do Senhor, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Então, essa escritura, para você que não acredita em igreja como prédio, eu queria que você me respondesse, né? Qual é o significado dessa escritura em 1 Reis para você? Bom, o próximo tópico é: o seu coração não era perfeito para com o Senhor. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. Então, o rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, ele disse: não vos deitareis com elas e não se deitarão convosco. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E estas se uniam a Salomão. Então, resumindo aqui, Salomão, ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. O que eram concubinas? Não era da mesma casta, eram aquelas que eram mulheres oficiais, mas não da mesma casta. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, olha só, as mulheres pervertendo o coração de Salomão, que é o tópico desta lição agora. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, da mesma maneira que Davi acabou perdendo a exaltação quando ele derramou sangue inocente, porque ele se envolveu com uma mulher, Salomão, ele se envolveu aí não só com uma, mas se envolveu aí com 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Então, olha só a confusão que eles se meteram, né? Mas tem uma diferença, né? Davi derramou sangue inocente, Salomão não. Então, por esse motivo, Davi perdeu a exaltação.
o que a gente aprende é que nós devemos proteger a família contra a pornografia, que é o próximo tópico. Esses exemplos aí das mulheres que entraram na vida do rei Salomão, né, e assim como do seu pai, do rei Davi, às vezes a pornografia ela pode entrar na nossa vida, seja através do celular, seja através do computador, da televisão, e também pode acabar com a nossa vida. E é isso que a gente vai aprender, de que maneira que isso acontece. A irmã Linda Reeves, ela ensinou de que modo protegemos nossas crianças e nossos jovens. Filtros são ferramentas úteis, mas o maior filtro do mundo, e o único que vai funcionar no final, é o filtro pessoal interno, que advém de um profundo e firme testemunho do amor de nosso Pai Celestial e do sacrifício expiatório do Salvador por nós. Então, o maior filtro que a gente pode ter e ensinar para os nossos filhos é a dignidade, né? É a dignidade de você ter aquele filtro pessoal interno que você vai carregar com você aonde você estiver. E aí você vai ter a sabedoria de que não se deve assistir pornografia. Eu convido você a assistir o filme que eu vou colocar aqui no final, aqui no link, que eu vou deixar aqui. Ele vai entrar na sequência, assim que acabar essa aula aqui, vai entrar um vídeo. Eu gostaria que você clicasse nesse vídeo e assistisse a mensagem dos apóstolos a respeito da pornografia, muito importante. Então, se você guarda os mandamentos, você não tem o desejo de ver pornografia, porque ela afasta o espírito e você perde o poder de Deus com você. A próxima aula, nós entraremos no capítulo 17 a 19 do livro 1 Reis. Se o Senhor é Deus, segui-o. E os tópicos serão: um convite ao sacrifício é uma oportunidade de exercer nossa fé. Se o Senhor é Deus, segue-o. O Senhor frequentemente fala de maneira simples e calma. A viúva de Sarepta. Então, esses são as aulas e os tópicos que nós vamos estudar na semana que vem. Eu convido você a ler e estudar. Convido você também aqui a compartilhar a sua opinião sobre a atitude do rei Davi, a atitude do rei Salomão, a importância de nós guardarmos os mandamentos, estarmos longe da pornografia. Deixe aqui o seu comentário ou uma escritura que não foi falada. Eu convido você a deixar aqui nos comentários para poder acrescentar no conhecimento e nos ensinamentos aqui de todos aqueles que assistem às aulas. Como mais uma vez eu falo, assista o vídeo sobre Davi que vai aparecer aqui abaixo. Esse vídeo que está aparecendo aqui abaixo, clique que você vai aprender um pouquinho mais sobre o que aconteceu com Davi. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.